Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos. Que possamos, em absorvendo as lições que nos serão ministradas, procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Rogério. Olá, pessoal. Prazer novamente estar aqui, né? Depois que começou esse negócio de transmissão pela internet, a gente parou até de falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tivemos que se adaptar aí aos novos tempos. É sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer falar da doutrina espírita, né? E a gente acaba falando da doutrina espírita em vários momentos, em vários dias, várias horas. E quando você realmente compreende a doutrina espírita e a adota como parâmetro, como base, como referencial, como norteador das suas ações, dos seus passos, da sua vida, você acaba falando de espiritismo sem se referir, ou sem mencionar, ou sem levar às outras pessoas essa impressão religiosa, que eu volto a insistir, né, como falei na última palestra que eu fiz aqui no último domingo do mês de julho, essa visão religiosista, igrejeira, que muitas vezes somos levados a incorporar, o que é totalmente contrário aos princípios e à proposta dos espíritos superiores e do Sr. Allan Kardec. Kardec menciona já no meio, mais ou menos, da codificação, ele menciona que era totalmente possível, viável e percebível por ele que pessoas se entregaram ao estudo do Espiritismo, vieram fazer parte das reuniões e continuavam a professar as suas religiões, sem que houvesse nenhum prejuízo para nenhuma das duas partes. Então, essa visão religiosa que muitas vezes nós levamos principalmente aos neófitos, àqueles novatos, aqueles que estão chegando na doutrina espírita, ela acaba tendo um papel prejudicial nessa relação dessa pessoa com a doutrina espírita. Porque nós simplesmente mudamos de religião, nós simplesmente deixamos de frequentar lá e passamos a frequentar aqui, mas muitas vezes continuamos investidos daqueles mesmos princípios. Isso é muito comum e muito fácil de ser percebido em pessoas que já estão na doutrina espírita ou estudando, e aí eu falo estudando, né, bem entre aspas, e continuam mantendo a mesma forma de pensar, a mesma forma de ver que tinham antes de conhecer a doutrina espírita ou acharem que conhecem a doutrina espírita. E continua a se desincumbir dos seus compromissos com Deus semanais, como antes nos outros cultos aos quais frequentavam. Quando, na realidade, quando eu convido vocês para a gente falar um pouquinho sobre espiritismo para vivos, é lógico que essa colocação e essa provocação, ela está baseada na postura do professor Herculano Pires, no começo da década de 70, ali, quando ele para de falar no movimento espírita, não se propõe mais a fazer palestras, e ele, interrogado pelas pessoas que queriam convidá-lo, ele dizia sempre: o movimento espírita tem que deixar de fazer espiritismo de mortos e passar ou voltar a fazer espiritismo de vivos. E eu complemento, né? Não é possível que nós tenhamos que desencarnar ou morrer para sermos tratados pelo espiritismo nas reuniões mediúnicas. É muito mais interessante nós seguirmos as recomendações do Mestre Jesus, quando ele diz: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estão a caminho. É muito mais fácil nós nos cuidarmos, nós nos tratarmos, nós nos equilibrarmos enquanto estamos encarnados.
Esse Espiritismo para vivos deixa bem claro porque Kardec, nas obras fundamentais, ele sempre trata, né, e diz, quando se refere aos vivos, ele está se referindo, logicamente, a nós encarnados. Embora nós ou os outros não estejam mortos, mas o termo vivos é quando se refere realmente a encarnados. E a nossa proposta nessa noite é mostrar e fazer pensar, convidá-los a pensar, por que trazem a doutrina espírita, propõem a doutrina espírita a nós encarnados. E nós encarnados, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, estamos muito preocupados em cuidar dos espíritos. Como se lá na espiritualidade não houvesse cuidados ou tratamentos necessários. E nós vimos isso aí agora, né? De março do ano passado para cá, quase todas as casas, a grande maioria das casas, fecharam e algumas ainda permanecem fechadas, mas as reuniões mediúnicas se mantiveram. Esse é só um exemplo do espiritismo de mortos. Nós estamos mais preocupados com os desencarnados. E alguém pode levantar a mão nesse momento e dizer, mas nós somos os grandes beneficiados desse processo. Nós aprendemos muito, sim, aprendemos muito também nas palestras, aprendemos muito nas reuniões de estudo sistematizado, aprendemos muito nas nossas reuniões de estudo, aprendemos muito estudando sozinhos. E tudo isso parou. O Espiritismo traz uma colocação muito interessante. São pouquíssimos textos, eu vou ler esse aqui para vocês, porque eu costumo brincar que muitos de nós espíritas, ao vir para o centro espírita, acreditam que vão enxergar melhor, né? E não trazem os óculos. Porque hoje quase todo mundo usa óculos. Mas não funciona, tem que usar óculos, né? Então ele diz assim, hoje eles creem e sua fé é inabalável, porque ela está assentada sobre a evidência e a demonstração, e satisfaz sua razão. O futuro não é mais uma esperança, mas uma certeza, porque eles veem a vida espiritual se manifestar sobre seus olhos. Eles não duvidam mais como não duvidam do levantar do sol. É verdade que não creem nem nos demônios, nem nas chamas eternas do inferno. Mas em troca acreditam firmemente em um Deus soberanamente justo, bom e misericordioso. Não creem que o mal venha dele, que é a fonte de todo o bem, nem dos demônios, mas das próprias imperfeições do homem, imperfeições do homem, que o homem se reforme e o mal não mais existirá. Vencer a si mesmo é vencer o demônio, tal é a fé dos espíritas. E a prova do seu poder é que se reforçam por se tornarem melhores, de domarem seus maus pendores e de pôr em prática as máximas do Cristo, olhando a todos os homens como irmãos, sem exceção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, restituindo o bem pelo mal, ao exemplo do Divino Mestre. Allan Kardec, Revista Espírita, janeiro de 1868. Nós estamos quase, no penúltimo ano de encarnação do senhor Allan Kardec. Ele desencarna em março de 69. Então ele diz isso aqui lá no final já da codificação. Que os espíritas naquele momento tinham essa postura. E aí eu volto para o que eu vinha dizendo da dificuldade que nós ainda encontramos dentro das lides espíritas, dentro do meio espírita, de nós compreendermos realmente qual a finalidade primordial, precípua desta doutrina, que é uma doutrina de conclamação e uma doutrina que vem se sobrepor a outras propostas. Nós tivemos grandes 3 propostas, segundo o próprio Espiritismo e citado mais especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo: Moisés,
traz, baseado em Moisés, o Velho Testamento, Jesus e a revelação da doutrina espírita a partir de 18 de abril de 1857. O Velho Testamento, baseado em Moisés, não foi ele que fez, mas baseado nas ações e nas propostas de Moisés, traz o princípio básico da fé, que é crer num Deus único. Começa a se implantar ali essa visão de um Deus único, de um Deus maior. E ele coloca ali no Velho Testamento normas religiosas e propostas civis. Ele é tido como um grande legislador, porque era necessário que naquele momento e naquele ponto onde a humanidade se encontrava, as pessoas acreditassem que mesmo aquelas leis mais comezinhas, mais comuns, estivessem vindo de Deus, porque não obedeciam, simplesmente não as obedeciam. Era um momento onde era necessário o medo, era necessário a força, porque até aquele momento nós lidávamos com um Deus guerreiro, um Deus arbitrário, um Deus de um povo, um Deus que submetia outras pessoas e outros povos para garantir a felicidade de um povo, ou seja, era o povo de cada um, era o povo de cada tribo, era o Deus de cada um e cada povo tinha o seu Deus. Vem o Evangelho, né, baseado nas peripécias, e quando eu digo isso, algumas pessoas ficam assim, mas sim, o que ele fazia era totalmente incomum. O que ele fez e o que ele deixou era totalmente incomum. As aventuras, as propostas de Jesus, elas mudam o mundo, criam um marco antes e depois de Jesus. E chega o Novo Testamento apresentando uma nova proposta de um novo Deus. Agora um Deus Pai. Muda a relação e estabelece uma nova relação de pai e filho. E não se teme ao Pai, né? Mas até hoje, em 2021, nós ainda ouvimos, raramente, mas ainda ouvimos, eu sou uma pessoa temente a Deus. Nós não mudamos os nossos conceitos. Nós não mudamos as nossas falas, o que dirá a nossa forma de pensar, os paradigmas sobre que se assentam, as nossas falas, nossa forma de viver, de conviver, de agir, de reagir, de interagir. Nós somos muito aferrados e agarrados aos princípios e aos primórdios da religiosidade. Nós ainda, quando cometemos algum deslize ou alguma contravenção, para não ir mais fundo, nós aguardamos por 2, 3 dias, 4 dias, a consciência pesada, e os dias vão se passando e nós... acho que não vai acontecer nada. Isso não vai ter consequência. E começamos até a nos esquecer. Porque ainda acreditamos naquela proposta de um Deus vingativo, de um Deus que pune, de um Deus que não se escondendo, mas sempre tem alguém nos vigiando e relatando. Nós ainda estamos muito ligados ainda naquele conceito de julgamento final, de que nós, ao desencarnarmos, morrermos ou passarmos dessa para melhor, mas a maioria das pessoas ainda morrem, né? De chegarmos em algum lugar circunscrito e sermos julgados pelas nossas ações. Deus, espertamente, inteligentemente, pensando como Deus, colocou o tribunal aqui, na nossa consciência. E mesmo depois que esse corpo físico e esse cérebro físico se desintegrar, se desagregar, lá no cérebro perispirítico, lá no nosso perispírito, estão registrados. E o que nós chamamos de punição, o que nós chamamos de acerto de contas, de julgamento, na realidade é uma possibilidade de apaziguarmos as nossas próprias consciências. Porque conforme vamos caminhando e amadurecendo e crescendo, aquilo que nós deixamos para trás e que não foi punido segundo a nossa visão,
começa a nos incomodar. E coisas que nós admitíamos como aceitáveis há 5, 10, 15, 20 anos, hoje nós não aceitamos mais. Esta é uma prova de que a nossa consciência vai mudando, que a maturidade e a experiência vai nos dando condições de julgar melhor, de escolher melhor. O cristianismo traz uma relação diferente, né? E até hoje você continua a encontrar cristãos, como nós mesmos, espíritas, que quando se fala em Jesus, a voz muda. Fica mais terna ou lamentosa, mais triste. Porque as pessoas se lembram do Calvário. Ainda olhamos para o monte esperando ver Jesus crucificado. Quando as suas próprias ações provam totalmente o contrário, porque no dia seguinte à crucificação, ele já vai pessoalmente à estrada de Emaús e resgata 2 dos seus trabalhadores e manda que eles voltem a Jerusalém, porque o trabalho estava começando naquele momento, iria começar naquele momento, e ele ainda estava no leme. Só permaneceu na cruz o tempo suficiente para que se fizesse o que era necessário, para que se cumprisse, melhor dizendo, o que era necessário. No outro momento, no momento seguinte, já estava em ação, já estava a trabalho. E nós só nos lembramos de Jesus no Calvário. Nos esquecemos, inclusive, de uma passagem linda e maravilhosa do Evangelho, quando Jesus se apresenta no Tabor, onde ele é iluminado, reconhecida a sua divindade, a sua superioridade, até pelos seus apóstolos que estavam ali junto dele, a ponto deles perguntarem se ele queria, inclusive, que se montasse uma barraca, uma tenda para que ele continuasse a reunião com outros espíritos, que segundo os apóstolos desapareceram logo depois. Ali Jesus é reconhecido como realmente um espírito superior. Nós esquecemos disso, nós gostamos ainda, e quando eu digo nós estamos colocando de lado nós que estamos aqui, todos que estão assistindo. Porque a gente tem dificuldade, mas no fundo, o que chama a atenção a gente ainda do cristianismo, na grande maioria de nós, é o sacrifício. É o que fizeram com ele, não o que ele fez com a gente. Quando você muda de monte, né, deixa o Calvário e passa para o Tabor, você muda de colocação. Não é o que nós, humanidade, fizemos com ele. No outro monte, ele mostra e propõe o que ele fez e o que ele poderia fazer por nós. E a gente esquece um pouco disso. E aí passa, né? Vem lá Moisés, vem Jesus, nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, nós vamos ficando mais espertos. E aí vem o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, no momento oportuno da humanidade, onde havia uma desilusão com a política em geral, fosse ela monarquista ou republicana, ou qualquer uma, ou parlamentarista, no mundo inteiro, e uma desilusão religiosa. Surge depois da Revolução Francesa, um marco na história da humanidade, e o surgimento do Livro dos Espíritos vem não trazer uma nova proposta, mas, na minha opinião e em tese, trazer novas luzes para que nós compreendêssemos ou reavaliássemos o Evangelho. O Livro dos Espíritos traz, na sua introdução, no último parágrafo do primeiro item da introdução ao estudo da doutrina espírita, ele diz assim: como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa é a razão por que traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. E eu brinquei no estudo de ontem ou anteontem, se eu não me engano, que nem todo espiritualista não é espírita, mas todo espírita é espiritualista. Porque ser espiritualista basta que você acredite que sobreviva ou que reste alguma coisa depois da morte.
seja qual a destinação ou qual a finalidade disso. Se você acredita na sobrevivência da alma de alguma forma, você é espiritualista. Todo espírita é espiritualista por isso, né? Por acreditar, por saber. Só que o espiritualista não acredita muitas vezes na possibilidade da comunicabilidade dos espíritos, na sobrevivência da individualidade. O panteísta, por exemplo, ele é espiritualista, né? O panteísta é aquele que acredita que nós somos centelhas divinas. Propostas maravilhosas, né? Que soa bem, entra bem no ouvido da gente. Só que o panteísmo diz que quando morrermos, retornaremos ao todo. E quando você volta para o todo, Kardec dá até o exemplo. Seríamos como gotas de chuva caindo no oceano. Perderíamos a nossa individualidade e nos incorporaríamos ao todo. E eles são espiritualistas, porque acreditam que algo sobrevive e retorne para o todo. Ser espírita passa a ser um pouco mais complexo, e isso às vezes dá medo nas pessoas. E quando você aprofunda um pouco mais os estudos, e quando aprofunda um pouco mais as propostas, você sente que as pessoas, né, vai parecer até um trocadilho, se ressentem. Você sente que elas se ressentem. Então, só vou ler de novo essa introdução aqui, o último parágrafo do primeiro item da introdução do Livro dos Espíritos, e só vou ler um pedacinho que diz assim: como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita está no Livro dos Espíritos toda, completa. Completa no Livro dos Espíritos. Porque senão o senhor Allan Kardec não teria escrito isso, porque ele não gastava tinta à toa. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Mais à frente, ele vai nos dizer assim: o Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. Apresentação de O Livro dos Espíritos. Aqui ele já amplia um pouco mais o Livro dos Espíritos, já começa a nos apresentar para que nós não levemos um susto, né? Um susto muito grande e interrompamos o nosso estudo. O Espiritismo traz uma proposta diferente. Porque quando eu disse daquela concepção de Deus, onde era um Deus guerreiro, arbitrário, um Deus tribal, né? E depois Jesus apresenta uma nova proposta, um Deus Pai, um Deus conciliador, poderoso, bom, justo. O Livro dos Espíritos abre as suas 1018 questões, né? na pergunta 1, e os Espíritos nos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí os Espíritos, interessante é que os Espíritos vêm e nos dizem assim, e Herculano Pires, anteontem nós estudamos isso na introdução do Herculano, ele diz assim: não vá além, não tente ir além, porque falta-nos um sentido para compreender a intimidade de Deus. Falta-nos um sentido. E esse sentido há de se formar em nós, conforme nós formos crescendo, evoluindo, aprendendo, reencarnando, acreditando ou não na reencarnação. A justiça é tão plena que reencarna os que acreditam e reencarna os que não acreditam. E aqueles que acreditam equivocadamente que basta ir ao plano espiritual para voltar, porque eu já ouvi espíritas dizendo isso, deixa ele não acredita em reencarnação, deixa quando ele morrer. Vai continuar não acreditando em reencarnação, até porque eu posso, depois de ser um entusiasta da doutrina espírita, nascer na próxima encarnação numa família evangélica, ser educado dentro dos preceitos da Igreja Reformada e nunca ouvi falar ou nunca me envolver novamente com o Espiritismo. Até porque eu possa vir a nascer novamente no Oriente Médio e não terei, quase certeza, não terei contato nenhum com o Espiritismo. E nem por isso, lá no fundo da minha consciência, talvez continue a soar alguma coisa, porque já soava antes
de eu conhecer o Espiritismo. Como funciona isso? Por que nós somos tão diferentes? Por que esse Deus justo e bom faz que nasça crianças no Baixadão do Morro do Dedé, no Rui Sangrar, e faz crianças nascerem na Vieira Soto, num duplex, num triplex na Vieira Soto? Porque isso já soava no meu ouvido, isso já trabalhava dentro da minha cabeça quando eu não conhecia a doutrina espírita. E ao conhecer a doutrina espírita, falei, bom. Não é Deus que não sabe fazer gente, porque ele não acerta. Se vocês olharem, ele não acerta, ele não consegue fazer dois iguais, nem gêmeos. Você olha e fala, pô, mas são iguaizinhos, a mãe sabe quem é quem. Quer dizer, tem alguma diferença. E quando abrem a boca, você tem certeza que são duas pessoas totalmente diferentes. Ou somos agora resultado de várias experiências reencarnatórias, ou realmente ele não sabe fazer gente. Ou seja, a diferença se explica porque nós somos resultado do nosso próprio esforço. E aí quebra-se, nesse momento, aquele encanto de que Deus vai suprir, de que os espíritos vão fazer. Vamos orar para Chico Xavier, para Emmanuel. Não vai adiantar. Se você não fizer a sua parte, porque Jesus deixa bem claro, bata a porta e ela se vos abrirá. Só depois que você bater, meu filho. Não tem papo. Não tem conversa, não tem meia palavra. Busque e acharás. Peça e lhe será dado. Mas a ação primeira é sua. Divino Mestre Jesus, me arruma um emprego. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você não sair, buscar, procurar, bater na porta, levar currículo, não vai funcionar. Eu tenho uma pessoa, hoje nem é tão próxima minha, que um dia me disse assim, rapaz, olha, eu reclamar, aliás, a conversa começou porque eu cheguei no encontro nosso, numa obra que a gente estava fazendo, e eu disse assim, pai, que dificuldade para estacionar. Ele falou, rapaz, eu não tenho essa dificuldade. Ou vem a pé, né? Não tem jeito, não tem problema de estacionar em Nova Friburgo, em Bom Jardim, em Banquete, em qualquer lugar. Antes de sair de casa, eu faço uma prece e peço a Jesus. Fala, rapaz, você está colocando o cara de manobrista, de flanelinha para trabalhar para você? Você acha que Jesus tem alguma coisa a ver arrumar vaga para você no trânsito? Você está falando sério? Talvez até por essas brincadeiras nossas relações acabaram se deteriorando, né? Como eu disse agora mesmo, o Livro dos Espíritos contém toda a doutrina espírita. E aí alguém pode perguntar, mas e as outras obras? Não são 5 obras fundamentais? E eu venho fazendo uma força danada, gente, para parar de falar obra básica, sabe? Porque básico, muitas vezes, para o neófito, porque está chegando agora, dá a impressão, muitas vezes, de que é a base, mas que existe alguma coisa além disso. Não, são as obras fundamentais. E os Espíritos chegam a afirmar, sobre essas obras há de se construir maravilhoso edifício, que ainda não acabamos de construir de jeito nenhum. Ainda estamos talvez no esqueleto ainda. Porque depois que Kardec foi embora, em março de 1869, a obra deu uma paralisada, né, Roberto? A obra deu uma meio que agarrada. Porque depois dele, todo mundo se sentiu satisfeito com o que ele fez. E aí a gente volta lá no começo da nossa conversa. Porque a nossa relação com os espíritos passaram a ser socorrista. Agora nós fazemos reuniões para receberem os espíritos, para socorrê-los. Agora as reuniões e os encontros mediúnicos são, na sua grande maioria, quase totalidade, socorristas. Nós trabalhamos e atendemos os espíritos sofredores. Os espíritos iluminados, os espíritos superiores. Nós ouvimos, sabe o que, gente? Valéria, sabe o que nós ouvimos? Quem somos nós, Rogério, para falar com os espíritos superiores? Quem somos nós? A voz muda, a frase não termina.
Nós somos as pessoas que acreditam que não têm condições de prosseguir com a obra, de prosseguir com os estudos. Mas voltando lá às 5 obras fundamentais da doutrina espírita, né, o Livro dos Espíritos, e eu fiz questão de colocá-las fora de ordem ali, porque existe uma necessidade de nós estudarmos essas obras numa sequência, que é Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Mas essas outras 4 obras são o quê? São os desdobramentos, é a ampliação do Livro dos Espíritos. Se você for olhar lá no Evangelho, você vai encontrar tudo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo no Livro dos Espíritos, como proposta, como tese. E ali a ampliação, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, todo o material, todos os livros estão no Livro dos Espíritos. Ele só amplia. Eu costumo brincar que Kardec só não fez uma edição de um livro só para não nos assustar novamente, né? Porque se ele pegasse isso aqui e encadernasse tudo, aí que a gente não ia ter tempo para ler mesmo. Você está doido para ler uma obra de 2, 3 mil páginas? Aí ele deu uma aliviada, dividiu em 5 obras, até porque ele tinha uma certa pressa. E didaticamente, um livro dos Espíritos, foi nos dando condições de entender o Livro dos Médiuns, e o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns de entender de forma diferenciada o Evangelho segundo o Espiritismo, esses 3 primeiros, de nós observarmos o céu e o inferno com outros olhos que não aquele de céu, inferno e purgatório, e destino definido, destino cravado, né? Os bons vão para o céu, os ruins vão para o inferno, e aqueles que tiverem dinheiro e que forem mais ou menos vão para o purgatório. E a leitura dos 4 primeiros vai nos dar condições de ler a Gênese. Eu vou ser repetitivo aqui, porque a Gênese é um problema. Quando você fala dentro do movimento espírita da Gênese, fala, isso é muito difícil. Pode perguntar, fazer uma terapia com o cara que falou isso, porque ele não leu os 4 primeiros. Porque é normal, é um sistema, é um método de ensino. Você vai criando base de sustentação para o raciocínio seguinte. Por isso a gente tem que ler na ordem. Por isso a proposta é que nós possamos ler na ordem. Porque a compreensão, o estudo da doutrina espírita, ela vai fazer o quê? Vai nos transformar em espíritas? Não. Ela vai nos transformar em pessoas capazes de olhar a vida e as propostas de Jesus como coisas possíveis de serem implementadas nas nossas vidas. A doutrina espírita vai nos dar condições de, falando para nós vivos, de falando para nós encarnados. Ué, Rogério, mas é por isso. Essa doutrina veio para nós, gente. Para nós encarnados. Se fosse para os desencarnados, eles teriam publicado lá, na espiritualidade. Publicou aqui. Ah, mas nós desencarnamos e vamos para a espiritualidade. Sim, e eles de lá vêm para cá. Mas o importante é que nós implementemos ou tentemos implementar estas propostas aqui. Porque no nosso nível evolutivo, que os espíritos dizem que, mesmo aprendendo no plano espiritual, não é isso que eles dizem? Nós temos que vir aqui para fazer as provas, os testes, fazer o vestibular, colocar em prática. Porque na espiritualidade nós somos muito mais corajosos, nós somos muito mais destemidos, nós somos muito mais afeitos ao desafio. Isso explica e responde àquelas pessoas que dizem assim, ah, mas eu acho que a gente não pode escolher onde a gente vai nascer, filho de quem a gente vai ser, porque se eu pudesse escolher, eu não ia escolher nascer aqui, eu não ia escolher, não, é porque quando nós estamos separados do corpo físico, a gente fica com uma visão muito mais ampliada, a gente olha muito mais de cima, a gente começa a compreender o outro lado, que é a proposta maior do Espiritismo e é a proposta maior do cristianismo, que nós aprendamos a ter equilíbrio e discernimento para dividir a nossa atenção. Que não pode ser nem toda para o material, nem toda para o espiritual.
Porque se nós dedicarmos tudo ao espiritual, aí nós vamos lá para o Himalaia, para o Tibete, né? Largamos até a mochila na subida, quando vê o mosteiro, aí tira tudo, veste o hábito e vamos lá viver de forma contemplativa. O Espiritismo não é uma doutrina de passividade contemplativa. Sua finalidade, como os espíritos superiores disseram a Kardec, é revolucionar o mundo inteiro, modificando-o para melhor. O espírita verdadeiro é um construtor do futuro. E aí você, José Herculano Pires, tá, gente? O Espiritismo é uma doutrina não é uma doutrina de passividade contemplativa. Sua finalidade, como os espíritos superiores disseram a Kardec, é revolucionar o mundo inteiro, modificando-o para melhor. O espírita verdadeiro é um construtor do futuro. E aí você ouve assim, depois que eu conheci a doutrina espírita, fiquei tranquilo. A gente tem várias vidas. Se não der para fazer nessa, eu faço na próxima. Olha, a melhor coisa para mim foi descobrir que a reencarnação existia. Quando eu saio da palestra espírita, eu saio calmo, tranquilo. Eu tenho uma noite de sono maravilhosa, e aí você vai lá no Evangelho e se depara com a parábola da figueira que secou. Como dormir depois de estudar essa parábola? Ler não tem problema, gente. Ler não tem contraindicação. Mas se você for fundo no texto, dá insônia. Eu vou ler só o último pedacinho, o último parágrafozinho, depois que Jesus volta de Betânia, passa ali, Pedro chama ele, olha, Senhor, a figueira que secou, que o Senhor amaldiçoou. E aí ele diz assim, olha, em verdade vos digo que tudo o que disser, em verdade vos digo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Essa é a tradução do Herculano Pires, tá? Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. E aí está até ali, a letra está pequenininha, item 8, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Essa é uma conclamação de Jesus. E aí alguém fala assim, mas ele não falava das montanhas, não. Isso aqui ele não falava do material, ele falava do espiritual. São duas colocações no Evangelho. A primeira é de ascendência moral, quando o pai do menino vem e fala, Senhor, socorre o meu filho que ele se atira no fogo, na água, e eu levei ele aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aos seus trabalhadores, aos seus alunos, e eles não conseguiram resolver. E aí Jesus diz àquele espírito, sai. E ele sai. Ali é ascendência moral. Ali o Evangelho se refere às montanhas da iniquidade, às montanhas da descrença, da falta de fé, da falta de vontade, da falta de confiança em nós mesmos, que quando você convida, a pessoa responde classicamente, quem sou eu? Chego a arrepiar quando o cara fala um negócio desse comigo. Quem sou eu para ajudar? Quem sou eu para aplicar passe? Quem sou eu para fluidificar uma água, para magnetizar uma água? Quem sou eu para ir lá no hospital, fazer uma visita e fazer uma prece, dar um abraço? Quem sou eu? E aí Jesus vem com essa proposta, né? Lá na figueira, que ele mostra material, ele aniquila a figueira. Esta é a proposta lá do estudo, né? Isso não quer dizer nem que aconteceu, mas ele não perdia uma oportunidade para ensinar. Aqui ele está falando do material. Se você não acreditar na proposta, se você não acreditar no que você está fazendo, se você não acreditar na faculdade que você está se propondo a fazer, se você não acreditar no casamento que você está entrando, se você não acreditar no curso que você vai fazer, não vai dar certo. Porque
Porque fé no Evangelho segundo o Espiritismo, e muito principalmente no capítulo 19, você pode tirar a palavra fé e colocar assim, vontade, e continuar a ler o capítulo inteiro, porque é a mesma coisa. Fé no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo quer dizer vontade. Tem que ter vontade. E o Espiritismo continua a nos conclamar. Ainda no capítulo 19, a fé que transporta a montanha, ele diz assim, a fé e confiança. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. É material, gente. Ele está falando de material. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja, em pensamento, a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. É montanha material, é dificuldade, é problema, é crescimento, é evolução, é futuro. É disso que ele está falando. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Não é a fé cega, nós temos que ter vontade e determinação e saber o que estamos fazendo. A proposta espírita é de nós tomarmos as nossas vidas nas nossas mãos. É de cada um tomar a sua vida na sua mão e deixar de se entregar ao acaso, à fatalidade, aos acidentes, aos percalços, e resolver de uma vez por todas ser feliz. Só que antes, um pouquinho de resolver ser feliz, você tem que determinar o que é a felicidade. Porque senão nós somos arriscados, nós corremos o risco de entrar num outro labirinto sem saída. Que é a felicidade aparente, que eu sempre brinco, né? É aquela postergação, é aquela prorrogação, o adiamento da felicidade. Eu só vou ser feliz quando eu me aposentar. Quando eu comprar uma casa em Rio das Ostras, eu vou ser feliz. Coitado. Ainda mais em Rio das Ostras. Agora a moda é Cabo Frio, daqui uns dias vai ser mais para lá, até que o pessoal vai entender que praia é lugar bonito só, mas não é lugar para ir. Estraga o carro, enferruja a geladeira, nada dá certo na praia. Eu tenho um problema sério com a praia. Sou mais da montanha mesmo e daqui para mais longe ainda do mar. Né? Talvez por isso eu tenha reencarnado em Minas, mas aí fui me meter e vir para o estado do Rio. Né? Se eu ficasse quieto lá em Minas, lá nem praia tem. Mas eu vim para cá. Aí você fala assim, estava no seu destino. Você tinha que vir para cá. Não, não tinha não. Minha mãe ficou viúva, a família dela morava aqui. Ela veio embora, eu tinha 8, 9 anos de idade, botou dentro de uma mala também e trouxe. Não tive escolha. Não teve nada de estava no seu destino, não tinha nada disso não. Podia ter, quando crescesse, podia ter voltado. E aí lá no capítulo 19, gente, falando em conclamação, em determinação, em saber o que se quer, porque a gente tem que saber o que quer. Vocês já lembram daquele Alice no País das Maravilhas? Ela vem andando aturdida, perdida, assim, aí ela vê o gato na árvore. O gato estava sempre ali à espreita dela, mas não queria nada com nada, né? Ela pergunta, seu gato, o senhor sabe para onde vai essa estrada? E ele responde para ela, para onde você quer ir? Ela falou assim, eu não sei. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer estrada serve. Você não sabe para onde você quer ir, pega essa mesmo, minha filha, vai embora. Né? Alice no País das Maravilhas parece uma brincadeira, uma coisa para criança. Gente, aquilo ali é profundamente filosófico e psicológico. E se vocês querem saber, Matrix foi baseado em Alice no País das Maravilhas. O filme Matrix, a série Matrix, foi baseado em Alice no País das Maravilhas. Matrix é o país Alice no País das Maravilhas para adulto. Pode olhar, o princípio é o mesmo. Você vem andando, cai num buraco, entra num mundo diferente, descobre que aquele mundo não é real.
E aí o Espiritismo nos conclama, lá no último tópico, gente, não tem jeito de errar, tá? Quando chegar em casa. E é 2 minutos. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 12. Se você esquecer, você vai no capítulo 19, que aí não é possível, não pode esquecer, vai até o último, porque o tópico 12, o item 12 é o último do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo A Fé Transporta Montanhas, ou A Fé que Transporta Montanhas. Ele diz assim, olha, depois de falar muito no item 12, ele termina dizendo assim, eu vos repito, ou seja, eu vou reiterar para vocês, tá? Vou falar de novo, hein? A última vez, hein? Sabe o que é negócio? Última vez, hein? A fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas, espiritismo de vivos, para vivos, se todas as criaturas encarnadas, se fosse para todo mundo, não, é uma doutrina para os espíritos em geral. Aí ele ia falar assim, ó, se todas as criaturas estivessem, não, ele fala assim, ó, se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que não é simplesmente senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Se todas as criaturas encarnadas estivessem persuadidas da força que... Gente, é para a gente mesmo. O Espiritismo tem que mudar a nossa vida aqui. Não é uma preparação que você faz aqui sem mudar a sua vida para quando chegar no plano espiritual, não. É para usar aqui, é para fazer aqui, é para trabalhar aqui. É para mudar as nossas vidas aqui. E muda. E muda. Porque os meus valores pessoais eram muito pobres. Eram fracos. Os princípios éticos que norteiam a minha vida hoje foram estabelecidos nos últimos 20 anos. Eu tenho 58. A doutrina muda a sua vida, mas não muda a vida da gente para uma beatitude contemplativa, acomodada, sabe? Agora eu sou espírita, agora eu não luto mais, não respondo mais, agora eu sou da paz. Essa falta de imaginação e de certeza na proposta cristã é tão grande que você ouve nos corredores da casa espírita as pessoas dizerem que eu não acredito que Jesus brigou com os comerciantes na porta do templo. Ele não faria isso. Aí é um problema até de trocar de doutrina, né? Porque os espíritos superiores dizem aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos colocar todas as propostas, todas as passagens que dizem respeito ao fundo moral do Evangelho. E se eles colocaram lá, é porque é importante. Confundem Jesus com esse tipo de espírita que fala, agora eu não respondo, agora eu só estou esperando desencarnar, Márcia, para ir para a espiritualidade, colher os frutos da paz, da tranquilidade. Eu brinco até com isso, sabe por quê? Porque eu digo assim, olha gente, sabe aquele pessoal que vem nas reuniões mediúnicas, aquele pessoal desencarnado, que chega nas reuniões e fala assim, o que me trouxeram aqui, Ângela? Por que me trouxeram aqui? Estão falando que eu estou morto, eu estou vivo. Chegam bravo, porque o pessoal começa a querer convencer ele que ele morreu, e ele fala, não, eu estou vivo, eu estou me vendo, eu estou me sentindo, eu estou me percebendo, minhas lembranças estão aqui intactas. Esse pessoal, eles ainda não tiveram a oportunidade de aprender uma coisa que eu vou ensinar para vocês aqui agora,
Assim, ó, na moleza, gente. Acordou no plano espiritual ou acordou numa situação meio estranha. Música tranquila, calma, tudo muito limpo. As pessoas andando sem pressa. Que essa é a ideia que a gente vem construindo da espiritualidade, né? Todo mundo de túnica branca, ninguém gordo, todo mundo, ó, fitness, todo mundo tranquilo. Quando você acorda, a pessoa vem. E aí que é a coisa de ficar esperto, gente, e gravar, hein? Tudo bem, meu irmão? A voz tem que ser assim, tá? Tudo bem, porque a enfermeira no hospital não fala assim, e aí, tudo bem? Tá com vontade de vomitar? Não? Ó, tá tudo bem? Então vou te levar pro seu quarto. A enfermeira fala assim normalmente, né? Enfermeiro, médico, né? Tem 10 pacientes, não vai ficar, ô, meu irmãozinho, como é que... Não. Aí se o cara chegar todo de túnica branca, esbelto, fica de olho, hein, Roberto? Fica atento. Tudo bem, meu irmão? Seja bem-vindo. Jesus está presente. Aí, se falar isso, então Jesus está presente, pode ficar esperto. Fala assim, morri. Você morreu. E aí vem a chave para você não ser preciso de trazer numa reunião mediúnica. Você vira para ele e fala, está tudo bem. Como é que é o negócio do trabalho aqui? Estou bem e estou disposto a trabalhar. Até a voz do mentor espiritual muda. Gente, vem, tem um aqui que quer trabalhar. Já te bota em pé, te veste uma roupa e bota no serviço. Não dá tempo de ir em reunião mediúnica, não dá tempo de ir em umbral, não dá tempo de ir em lugar nenhum. Eu estou fora com esse negócio de umbral, pode esquecer, não vou e está acabado. Não tem tempo a perder. O pessoal fica cultivando, não, mas... André Luiz, né, tinha aquela... A poça é do cara, não se mete na poça dele. A poça de lama era dele, não vá se meter no lugar dos outros. Acordou, fala, tem serviço? O mentor espiritual te coloca de pé, meu filho. E aí você não vai poder escolher muito, né? Mas vamos lá. A gente vai estudando a doutrina espírita. E essas ideias, no começo, elas formam meio que um emaranhado de informações. Você tenta se lembrar onde leu e muitas vezes nem se lembra. Mas a informação, a semente está lá. A semente que foi colocada lá, às vezes, caiu em terreno pedregoso. Mas você tem condições de transformar esse terreno. E a proposta do Espiritismo é essa. É de você olhar para você mesmo e perceber que você é obra do seu esforço, que você é obra do que você fez até aqui. Que nada foi lhe concedido de graça, a não ser a misericórdia divina, no que diz respeito a conceder novas oportunidades, nova possibilidade de trabalho, nova chance de recomeço e reencontrar com seus inimigos para que você possa se desculpar. No começo, forma-se como que uma indigestão mental de tanta informação, porque a gente fica muito curioso e lê de tudo. Mas com o passar do tempo, você começa a escolher o cardápio, a selecionar o que você lê. E são nesses momentos que você tem a oportunidade de começar, se não começou, a fazer da forma certa. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, obedecendo a todos os desdobramentos e recomendações para que você vá à Revista Espírita. Conheça essa doutrina, nunca para fazer palestra, de jeito nenhum.
para converter as outras pessoas, mas a seu próprio benefício. Porque quando essa doutrina acende essas luzes sobre a proposta cristã, mesmo que a mudança não se dê de imediato ou instantaneamente, ela começa a se realizar. E a cada ato equivocado, a cada contravenção, a cada insistência renitente, você se cobra e busca outro caminho, faz outra escolha. Sabedor, seguro, ciente de que somos espíritos imortais. Que nós só sossegaremos no nunca. E o nunca não existe. Continuaremos a caminhar, a progredir, a retornar para buscar aqueles que ficaram pelo caminho. E a paz, a tranquilidade, a felicidade, a alegria, finalmente serão coisas que nós vamos entender, compreender e sentir. Que Jesus possa nos abençoar e ter só mais um pouquinho de paciência com a gente. E Ele tem muito, segundo dizem. Porque a gente está ficando esperto. E dentro de muito pouco tempo, ou dentro de muito poucas encarnações, talvez, nós não seguiremos mais os passos dele, mas nos colocaremos ao seu lado, lhe perguntando olho no olho, vis a vis, face a face: Senhor, o que queres que eu faça? Qual o trabalho mais urgente que tem para mim? E talvez nesse momento não seja mais necessário nós reencarnarmos. Mas nunca deixaremos de trabalhar. Porque a finalidade do Espiritismo é que nós compreendamos o valor e a intensidade da vida. Somos espíritos imortais e o Espiritismo é para vivos. Nunca morreremos. Uma boa noite para vocês, gente.